Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, dia 5 de março, nós vamos falar sobre a fase recente do Santos. Um assunto que tá pingando aí, é uma bola que tá quicando na frente da grande área e eu, como bom atacante, vou aproveitar essa brecha para conversar aqui com vocês, para trazer esse assunto, porque acho que os resultados recentes do Santos, sobretudo quando o torcedor santista faz um recorte das últimas partidas, em que dos 3 últimos jogos, o Santos perdeu 2 e quando ganhou do São Bernardo foi um jogo em que teve mais transpiração do que inspiração. Isso acendeu um sinal de alerta na torcida, espero que também dentro do clube, para a seguinte questão. Por que será que o Santos teve essa queda de desempenho? Primeiro, eu acho que é importante dizer o seguinte, para deixar bem claro, para que não paire dúvidas. Eu, André, acho o trabalho do Carille até agora bom. Acho que o saldo do Santos nessa primeira fase de Campeonato Paulista é bom. Mas não é por isso, e esse canal não tem compromisso com o erro, e também não tem a intenção de iludir os inscritos, de iludir o torcedor santista, e tampouco tapar o sol com a peneira, não significa, não é porque o Santos está na segunda colocação geral, já classificado a não sei quantas rodadas, que tá tudo uma maravilha. Assim como eu não acho que, pelo simples fato do Santos ter perdido para o Bragantino, por exemplo, que é uma equipe muito forte, que é terra arrasada, que é motivo para a demissão do Carille. Mas no nosso compromisso aqui de tentar enxergar pontos fortes e pontos fracos, independentemente de qual seja o cenário, eu quero conversar sobre isso aqui com vocês, e vocês já sabem, eu estou aqui acompanhado do meu glorioso caderninho com alguns apontamentos que eu fiz para discutir aqui com vocês. Antes, alguns recados iniciais. Primeiro, você já sabe, é claro, já chega deixando o seu like, já vai comentando aí o que você está achando da fase recente do Santos. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Já se inscreva e ative o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos. E temos publicado vídeos novos todos os dias. Compartilhe esse vídeo e fale do canal Filho de Peixe para os amigos, para os conhecidos, para os familiares. Me ajude, vamos juntos, rumo aos 5.000 inscritos. O canal, graças a Deus, tem crescido cada vez mais. E no vídeo de ontem, que nós falamos sobre a possível contratação do Danielzinho, entre outros assuntos, tivemos ali quase 2.000 visualizações, muito legal. Quase 20 novos inscritos, estou muito feliz com esse crescimento e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Segundo recado, um serviço para o torcedor santista. Se você não sabe, o jogo do Santos contra a Inter de Limeira, que estava marcado para o domingo, 4 da tarde, foi antecipado pela Federação Paulista para sábado às 18 horas, também na Vila Belmiro. André, qual o motivo disso? É porque Santos e Inter de Limeira não brigam por mais nada, isso não vai alterar a classificação nem nada, e o Palmeiras, que joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botinha, que não corre risco de rebaixamento, também teve o seu jogo antecipado. Então Santos e Palmeiras jogarão no sábado, as duas equipes que brigam pelo título simbólico, digamos assim, de campeão da primeira fase do Campeonato Paulista. Para que o Santos seja líder de geral, precisa bater a Inter de Limeira e torcer para que o Botafogo de Ribeirão Preto vença o Palmeiras na Arena Barueri. E o terceiro recado, de forma sucinta, uma coisa que eu não poderia deixar de dizer, é o seguinte: na live pós-jogo de Santos e Bragantino, aconteceu um ocorrido triste, que me deixou muito chateado. Eu estava ali expondo um argumento, falando com vocês, um babaca apareceu no chat fazendo comentários idiotas e acabou me confundindo. Então eu quero mandar um recado aqui para o Levi Tito Soares. Se você estiver vendo esse vídeo, diga aqui nos comentários, apenas se manifeste para que eu tenha a ideia de que você viu esse vídeo. O Levi apareceu no chat e o bonequinho dele era verde, com a letra L. E o cidadão que estava enchendo o saco tinha um bonequinho com a cor verde também, só que com uma outra letra. E eu acabei misturando as coisas e esqueci de responder as mensagens que o Levi mandou. Quero deixar aqui claro que não foi que eu não ignorei de forma deliberada os comentários, é porque eu faço a live sozinho e eu acabei me confundindo, misturando alhos e bugalhos, e eu bati o olho, vi que era um comentário com um emojizinho verde, eu imaginei no calor da emoção que fosse a mesma pessoa e acabei, entre aspas, ignorando um inscrito de boa fé que estava fazendo perguntas pertinentes. Eu revi a live para ter certeza disso, enquanto tinha um idiota fazendo comentários esdrúxulos e ele foi banido, e eu espero que isso não se repita mais aqui no canal. Então fica aqui registrado meu pedido de desculpas ao inscrito, que infelizmente eu não respondi a mensagem, mas saiba de forma muito sincera
que eu não fiz isso de forma intencional. Dito tudo isso, quase 5 minutos de um assunto inicial, eu quero falar então sobre alguns fatores que ajudam a explicar por que o Santos pode estar enfrentando essa fase ruim, essa instabilidade que eu espero que seja momentânea. Aqui eu quero deixar claro que não é uma ordem de relevância. O fator que eu citar primeiro é porque eu acho que é o mais importante, e o que ficar por último é o menos importante. Eu elenquei sem uma hierarquia e a gente vai apenas debater, e eu peço para você deixar aqui nos comentários, peço desculpa que eu estou um pouco meio resfriado, deixa aqui nos comentários se você concorda com todos os tópicos e se você acha que faltou algum, tá certo? Então vamos passar primeiro para alguns tópicos de por que o Santos, na minha opinião, está passando por essa momentânea turbulência. Em primeiro lugar, eu acho que a classificação antecipada tem trazido esse reflexo ao time do Santos. O simples fato do Santos já estar classificado algumas rodadas, já estar liderando o seu grupo de ponta a ponta, sem muita dificuldade, na minha opinião, é um dos fatores que explicam por que o Santos está tendo essa queda de desempenho. Um dos fatores primordiais para um jogo de futebol, para uma partida de futebol, para o esporte de uma forma geral, é a competitividade. E a partir do momento em que você já está com a sua situação relativamente garantida, é normal que o nível de concentração e até que o nível de entrega dos jogadores caia um pouco. A gente pode discutir se isso é correto, se os jogadores devem ou não tirar o pé, correr para não chegar, etc e tal. Nem acho que esse é o caso dos jogadores do Santos. Mas é natural que quando você já está com a sua vida garantida, você não se mate por uma coisa que você pode, por exemplo, se machucar. Isso certamente passa na cabeça dos jogadores, de que ele pode ali dividir uma bola e ficar fora do mata-mata, que é a hora que a cobra vai fumar de fato. Então, acho que esse é a principal coisa, né? Porque o Santos já está classificado há muito tempo e mesmo que perca da Inter de Limeira, a gente espera que isso não aconteça, porque vai ser um jogo dentro da Vila Belmiro, isso não vai alterar a classificação do Santos. O que vai mudar é a liderança geral, na classificação geral do Campeonato Paulista. Mas o fato é que o Santos vai terminar o seu grupo na liderança e por mais que possa terminar em primeiro, segundo, terceiro, quarto da classificação geral, se o Santos quer ser campeão, tem que ganhar de qualquer um em qualquer campo. Então, pouco importa quando a gente vai ver assim na letra fria da coisa, se o Santos vai jogar em Bragança, na Vila, no Allianz, no Morumbi, o que importa é o Santos ganhar de todo mundo se quiser ser campeão. Então acho que esse é o primeiro fator que ajuda a explicar essa queda momentânea de rendimento do Santos. O segundo fator, na minha opinião, é a tabela. Sim, você vem me perguntar, André, do que você está falando? Bom, eu vou elencar aqui para vocês os adversários do Santos da primeira até a 11ª rodada, quando perdemos para o Bragantino. Na ordem, tá bom? Da primeira para a mais recente rodada. Botafogo de Ribeirão, Ponte, Palmeiras, Água Santa, Guarani, Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo e Bragantino. Dividindo essa tabela em 6 jogos numa primeira metade, 5 jogos na outra metade, na minha opinião, a segunda metade da tabela do Santos nos trouxe adversários mais difíceis. Por mais que Botafogo, Ponte, Guarani, Mirassol, Novo Horizontino estejam todos na segunda divisão, me desculpem, eu acho que Novo Horizontino, Mirassol estão num nível mais forte do que Botafogo, Ponte e Guarani. O Água Santa, por exemplo, está na Série D, o São Bernardo não está na Série B, mas é um time melhor, por exemplo, o Bragantino é de Série A e nessa segunda metade, digamos assim, o Santos enfrentou também o São Paulo. Então, eu acho que isso também se reflete dentro de campo. O Santos, nessa segunda metade, pegou adversários melhores, à exceção do Palmeiras, que o Santos pegou na terceira rodada. Então acho que isso também é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Se o Santos começou o campeonato nadando de braçada, perdendo apenas do Palmeiras nas 6 primeiras rodadas, nesses jogos mais recentes o Santos tem pego times melhores. O nível dos adversários também subiu. Você acha que isso é um fator que ajuda a explicar essa oscilação do Santos? Diga aqui nos comentários que eu estou ansioso para ler a sua opinião. O terceiro fator é a falta de um meia, um assunto que nós já estamos batendo nessa tecla aqui no canal há alguns vídeos. O Juliano machuca na terceira rodada e desde então não voltou, e o Casares se machuca na 6ª rodada, no jogo contra o Corinthians. E aí, nesse período da 6ª rodada em diante, até o Casares voltar na 11ª rodada, o Carille sofreu para achar alternativas. Testou o Nonato, não foi convencido pelo jogador. Testou supostamente o William Bigode, não funcionou. Testou o Otero contra o São Bernardo, também não deu muito certo. E toda vez que a água sobe, que o Santos se vê numa situação
complexa dentro de um jogo, pela falta desse meia, por falta de alternativas, o Carille acaba optando por um 4-2-4. Empilha atacantes e não tem ninguém para armar. Então, acho que o Carille não soube se encontrar na ausência de um meia. E aí a gente volta a perguntar o que aconteceu com o Juliano e quando é que esse jogador vai voltar. Mas a falta de um articulador, de um criador de jogadas, de um pensador, um jogador para enfiar aquela bola, dar uma pifada para o centroavante, para mim também é um fator importante que ajuda a explicar essa oscilação do Santos. Outro fator que tem tudo a ver com a falta de um meia é a falta de repertório do Santos. E aqui eu quero me dirigir exatamente ao Carille. Já disse que eu acho o trabalho dele bom até aqui, mas o Carille não conseguiu encontrar alternativas na ausência de um meia. O Santos tem jogado da mesma forma e isso se reflete nessa oscilação do Santos. Muitos jogos, como eu disse, nós partimos por um 4-2-4, quando o Carille poderia ter encontrado outras alternativas, sei lá, já que não tem um meia, por que não um esquema com alas tendo liberdade para o Santos ter mais gente no ataque, para suprir eventualmente a falta de um jogador coordenador de jogadas com uma superioridade numérica no campo ofensivo, uma série de alternativas. Então acho que esses são fatores que estão umbilicalmente relacionados. Falta um meia, ok, até por necessidade do elenco, né, por falta de opção, mas o Carille poderia e deveria, na minha modesta opinião, tentar encontrar alternativas e até agora ele não conseguiu. E outro assunto também que está relacionado a tudo isso é uma coisa que eu falei em alguns vídeos aqui e eu quero reforçar essa ideia aqui com vocês, que é o seguinte: o elenco do Santos, eu sinto falta de jogadores que se complementem na mesma posição. O que eu estou falando? Por exemplo, quando o Santos sai com seu time titular inicial, nós temos na lateral esquerda o Felipe Jonathan e na lateral direita o Aderlan. São bons jogadores, mas que têm perfis semelhantes. O que eu quero dizer com isso? São jogadores que não costumam atacar o espaço, são aqueles jogadores mais lentos, que constroem o jogo por dentro, não são jogadores com perfis parecidos. É diferente quando joga o Jonathan e o Rainer. O Jonathan é um jogador que pode fazer uma saída de 3, pode construir por dentro, enquanto o Rainer é o jogador da velocidade, da explosão. Outro exemplo de jogadores com perfis semelhantes na mesma função, o ataque. William Bigode, Morelos e Furque são todos jogadores ali com menos velocidade, com menos explosão. Jogadores que em alguns jogos, por exemplo, nos clássicos sobretudo, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, em que o Santos teve que jogar no contra-ataque, em que o Santos não consegue, basicamente, usar o que tem de melhor esses jogadores, que de longe não é o contra-ataque. E em outras situações mesmo, jogando fora de casa, quando o Carille sai para o contra-ataque, como que você vai puxar um contra-ataque com o Bigode, com o Morelos, com o Furt? Então faltam jogadores que se complementam, jogadores com perfis complementares. Você ter um lateral direito, que é o caso do Santos, mais construtor e o outro de mais força, um centroavante de mais mobilidade, o outro que joga mais dentro da área, um que saiba sair para tabelar, abrir um espaço, que faça um facão, enquanto o outro vai fazer um pivô, vai ajeitar uma bola para o centroavante. Então eu acho que esse é uma questão do time do Santos. A mesma coisa na zaga. Quando o Gil sai, o Joaquim sai, entra o Messias. O Santos só tem o Joaquim como um jogador que tem essa capacidade de cobertura, de explosão, de velocidade. Então o elenco do Santos tem jogadores muito parecidos. E isso dificulta a criação de alternativas. E isso também esbarra numa certa deficiência do Carille para ter repertório. Por exemplo, contra o Bragantino, o Santos jogou quase todo o segundo tempo com um a mais e a gente viu, na minha modesta opinião, um erro de leitura do Carille. Principalmente quando entra o Rincon, eu imaginei que o Rincon ia fazer a zaga ao lado do Joaquim, prender o João Schmidt ali na frente deles e liberar todo mundo. E o que aconteceu? O Santos tinha o Joaquim na sobra, o Felipe Jonathan preso de um lado e o Rainer preso do outro, com o Rincon na frente deles. Por que você não espetou seus dois laterais? O que acontecia? O Patati pegava a bola do lado direito e tinha sempre um na marcação e um na sobra. Não tinha lateral fazendo ultrapassagem de nenhum dos dois lados, porque eles estavam presos lá atrás. Então esse somatório de coisas, de jogadores com perfis parecidos, uma leitura de jogo às vezes deficitária do Carille e essa dificuldade para encontrar uma solução da ausência do meia, são três fatores que juntos ajudam a explicar por que o Santos tem tido tanta dificuldade para propor jogo contra adversários que se jogam fechados especulando um contra-ataque, mesmo tendo semanas para treinar. Porque entre o jogo do Novo Horizontino e do São Bernardo, o Santos teve uma semana cheia,
entre o jogo do São Bernardo e do Bragantino, uma semana cheia, e entre o jogo do Bragantino para o da Inter de Limeira, uma semana cheia. E depois, até o mata-mata contra a Portuguesa, também. Mas que agora, depois de ver ali quase 3, 4 jogos em que o futebol do Santos foi muito pobre, o que a gente espera é que o Carille seja mais ousado e tente encontrar alternativas de fazer esse Santos jogar melhor. Não apenas pensando no Paulista, mas pensando sobretudo na Série B, que é um assunto que é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Quando o Santos enfrentar o Amazonas, o Brusque, o Avaí, o Vila Nova, o Guarani, a Ponte Preta e entre outros times, o Sport dentro da Vila Belmiro, podem ter certeza, o Santos vai enfrentar essas equipes totalmente fechadinhas para sair no contra-ataque. E para desmanchar bloqueios, precisa de repertório, precisa de ousadia, precisa de um time azeitado, com repertório ofensivo. Então, se a Série B é o nosso campeonato prioritário, porque pode devolver o Santos à primeira divisão, lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o Carille precisa encontrar o quanto antes alternativas para que esse time chegue azeitado no começo da competição. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, com alguns fatores que para mim ajudam a explicar por que o Santos está oscilando nesse recorte mais recente do Paulistão. Você concorda comigo? Faltou algum ponto? Você acha que tem algum ponto que eu exagerei? Diga aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. O resto você já sabe. Gostou? Deixa o seu like, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe e me ajude a chegar o quanto antes aos 5.000 inscritos. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade sobre o Santos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.